Todo agradecimento a Allah. Nós agradecemos a Ele e pedimos ajuda e perdão a Ele. E pedimos proteção contra o nosso mal interior e contra nossas más ações. A quem Allah guiar jamais será desviado, e a quem Allah desviar jamais será guiado. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele, com sua família e seus companheiros. Ó crentes, temam Allah com a verdadeira temência, e não morram senão muçulmanos. Irmãos de fé, já estamos nos últimos dias do mês de Sha'ban e as boas notícias do Ramadã já começaram a aparecer e as brisas do Ramadã se aproximaram. Os corações começaram a sentir alegria e felicidade com a vinda deste nobre visitante e o querido visitante amado por todo crente e toda crente. E o muçulmano deve ficar feliz com a chegada do Ramadã, pois a felicidade pelas graças e dádivas de Allah é uma felicidade legislada no Islã que Allah ordenou que ficássemos felizes por isso. Disse Allah, louvado seja, diga, com a graça e a misericórdia de Allah é que vocês devem se alegrar. Isso é melhor do que tudo o que eles acumulam de riqueza. O crente se alegra com o mês de Ramadã, por ele ser o mais importante perante Allah, louvado seja, e devido a este mês existir o aumento das recompensas, o perdão das más ações e a libertação do fogo do inferno, e neste mês há uma noite específica que vale mais do que 1000 meses. Já a alegria por este mês ser o mês de ir para restaurantes, lugares diferentes para comer, o mês de dormir muito durante o dia e ficar acordado na madrugada gastando tempo com aquilo que é indesejável e ilícito, com divertimento e com as más ações, então esta é a felicidade das pessoas negligentes, das pessoas de pouca fé e de pessoas com doenças no coração. E por isso que as pessoas divergem quanto às boas-vindas do mês do Ramadã e na preparação para receber este mês. A pessoa receberá o Ramadã dependendo da visão dela, dependendo do quanto ela dá valor ao Ramadã. Então, aquelas cuja fé se elevou e ficaram empolgadas, incentivadas a ganhar aquilo que Allah prometeu para os jejuadores e se prepararam para outra vida, e acalmaram-se para usarem a força e o sucesso que foram agraciados na aproximação para Allah com as boas ações. Por isso, incentivam a si mesmas a jejuar com fé e esperança nas recompensas de Allah, louvado seja. E incentivam a si mesmas a rezarem à noite com fé e esperança nas recompensas de Allah, louvado seja, porque eles se lembram do dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem jejuar o Ramadã com fé e esperança de recompensas, os seus pecados anteriores serão perdoados. E em outro hadith autêntico, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem passar as noites do Ramadã em oração, com fé e na esperança de recompensa, os seus pecados anteriores serão perdoados. Estas pessoas incentivam a si mesmas neste mês a lerem bastante o Alcorão Sagrado, dia e noite, com entendimento e reflexão, porque eles se lembram que o Ramadã é o mês do Alcorão. Disse Allah, louvado seja, o mês do Ramadã é o mês que foi revelado ao Alcorão, como orientação para a humanidade e como evidências de orientação e discernimento. E estas pessoas se lembram que o anjo Gabriel, que a paz de Allah esteja com ele, descia todas as noites do Ramadã para ensinar o livro de Allah ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estas pessoas incentivam a si mesmas a serem virtuosas, caridosas, alimentando e ajudando os necessitados, porque o Ramadã é o mês da bondade e da caridade, e estas pessoas tomaram como exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele é o maior exemplo de nobreza e generosidade, e mais ainda no Ramadã. Essas pessoas incentivam a si mesmas a se esforçarem mais nos 10 últimos dias, fazendo i'tikaf. Significa ficar nas mesquitas sem sair delas, tomando como exemplo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e depois as esposas dele. E eles fugiam dos adornos da vida, dos desejos da vida mundana e as negligências que ela provoca, e o isolamento para se recordar de Allah e suplicar a Ele, para pedir perdão a Ele e para a leitura do Alcorão. E se preparam para a noite do decreto, que é melhor do que 1000 meses e melhor do que 83 anos. Incentivam a si mesmas a fazer a Umrah neste mês, porque eles se lembram do dito autêntico do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele diz: uma Umrah feita no Ramadã equivale a um Hajj feito.
Incentivam a si mesmas a darem a caridade obrigatória do Ramadã no final do mês do Ramadã, obedecendo às ordens de Allah e às ordens do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, e como purificação de si mesmas contra a falsidade e a obscenidade, e a correção do jejum delas, pelo que poderiam ter incorrido em erro ou em falta, e para atender à necessidade dos pobres e miseráveis, para que eles possam presenciar o Eid, ou seja, a festa do final do Ramadã, com felicidade, e não com fome e necessidade. Incentivam a si mesmas a se conciliarem e colocar um final na barreira que foi feita por aqueles que deixaram de falar com eles, por anos, meses ou dias, obedecendo aos sussurros do Satanás, e brigas por dinheiro, e descontrole sobre os filhos e mulheres. Eles buscam a conciliação porque sabem que este mês é o mês do perdão dos pecados, grandes e pequenos. É o mês da vitória para o paraíso e a libertação do inferno. E aqueles que não se falam, que cortam relações por motivos mundanos, entram no grupo de pessoas que são impedidos de ser aceito o perdão, impedindo que suas boas ações sejam elevadas e apresentadas a Allah. Incentivam a si mesmas a se arrependerem e retornarem a Allah, louvado seja, e corrigirem a relação entre eles e Allah. Então, aquele que não se arrepende no Ramadã, quando é que ele irá se arrepender? E quem não volta para Allah no Ramadã, então quando é que ele vai voltar? Allah facilitou o arrependimento e o retorno para voltar para ele no mês do Ramadã, para ajudar os seus servos a se controlarem e controlarem os seus desejos. E para isso, Allah, louvado seja, acorrenta os demônios, fecha as portas do inferno e abre as portas do paraíso. Incentivam a si mesmas a preservarem o mês do Ramadã por completo, contra os pecados e imoralidades, seja de dia ou de noite, porque eles sabem e lembram que o jejum não se limita a deixar de comer, beber e outras coisas que quebram o jejum. O jejum também inclui o abandono dos pecados, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em um hadith coletado pelo Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Quem não deixar de falar mentiras, palavras que desviam da verdade, fofocas, palavras imorais, entre outras palavras que não agradam a Allah, ou a ação de acordo com estas palavras que desagradam a Allah, então este jejuador não precisa deixar de comer e beber pela causa de Allah. Eles se lembram da palavra de Allah, louvado seja, onde ele evidencia a sabedoria, o propósito do jejum, o maior segredo do jejum. Disse Allah, louvado seja: ó vocês que creram, o jejum foi prescrito a vocês assim como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vocês, para que sejam tementes. Caros irmãos crentes, conforme o versículo que acabamos de ler, o mês do Ramadã se tornou obrigatório para ser uma escola de temência, fazendo a prática do que é obrigatório e se afastando daquilo que é proibido, secretamente ou publicamente, à noite e de dia, e o que o eu interior concorda ou o que ele não concorda para atender os próprios desejos. E o quão bom é para as pessoas que têm esta visão do mês do Ramadã, e que estes motivos que falamos até aqui sejam motivos de felicidade para a pessoa. Por estas coisas que o muçulmano deve se sentir incentivado a fazer no mês do Ramadã. Peço a Allah, louvado seja, que faça com que tenhamos a oportunidade de jejuar o mês do Ramadã, e que Allah nos agracie com o jejum deste mês e as orações noturnas da forma que satisfaça a Ele, pois Ele é o nobre, o generosíssimo, e peço perdão a Allah, o magnífico, o altíssimo, para mim e para vocês, de todos os pecados. Então peçam perdão para Ele, pois Ele é o perdoador, o misericordiador. Todo agradecimento a Allah, pela própria perfeição dele, e agradeço a ele pelo sucesso e graças que nos concedeu. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele, com sua família e seus companheiros. Caros irmãos de fé, da mesma forma que há pessoas que olham para o Ramadã com a correta visão, com a visão do Alcorão e da Sunnah, e a história dos nossos antepassados virtuosos, e a orientação deles, há pessoas que têm uma má visão sobre o Ramadã, e que Allah nos proteja disso. O jejum deles é incompleto e repleto de desvios. Eles confortaram a si mesmos no Ramadã,
com o passar do tempo dormindo, a maior parte do dia, sem fazer as orações que Allah tornou obrigatória, sem se tocar de quanto tempo, quantas recompensas perderam, se confortam com o passar da noite fazendo desobediências e más ações. Assistem a canais que envenenam e desviam a crença correta e o bom comportamento, e incentivam a prática de obscenidades, adultério e pecados. Dentre estas pessoas, existem aquelas que perambulam à noite pelas ruas, lojas e shoppings, entre outros lugares, não para procurar algo que está precisando, mas para desobedecer a Allah com seus olhos ou com a língua. Dentre estas pessoas, existem aquelas que se confortam, gastando suas noites jogando conversa fora, gastando tempo brincando e se distraindo, com coisas lícitas e ilícitas. Porém, mesmo gastando tempo com coisas lícitas, será que o melhor que você tem a fazer, será que cabe a você gastar, jogar suas noites fora neste mês tão sagrado, se distrair com coisas não benéficas? Então, ó muçulmano, você deve se preparar para o Ramadã com a melhor preparação. E tomem cuidado com o exagero na hora de fazer compras, dentre comes e bebes, que faz com que vocês gastem dinheiro, e a maioria vai para o lixo. Disse Allah louvado seja, e comam e bebam, e não desperdicem, pois ele não gosta daqueles que desperdiçam. Tenham misericórdia, tenham dó de suas esposas. Não faça com que a maior parte do tempo delas seja gastando tempo na cozinha para agradar seus desejos. Peguem na mão de suas esposas e permaneçam firmes nas adorações, para não fazer com que suas esposas fiquem saindo para os mercados para comprar comida. E se o homem não ajudar a esposa, ela acaba se perdendo e perdendo seu tempo nos mercados, fazendo idas e vindas sem necessidade. Peguem na mão delas, ajudem-as, para que elas não saiam de casa a não ser por necessidade. E quando saírem, não saírem perfumadas, desnudas, decotadas, embelezadas com adornos ilícitos, principalmente no final do mês. E como aumenta estes casos no Ramadã, que nos faz chorar, e ficamos tristes com esta visão, que prejudicam os olhos castos e reservados. Peço a Allah que preserve a nossa honra e nossa educação, e que Allah proteja nossas mulheres contra todo o mal, e peço proteção a Allah contra o nosso mal interior e os sussurros do Satanás, pois ele é o que tudo ouve, o que tudo sabe. Ó crentes, elogiem a melhor pessoa enviada para a humanidade. Ó Allah, que a sua paz e seus louvores estejam com seu servo e mensageiro Muhammad, com sua família e os califas altamente guiados, e todos os seus companheiros, e aqueles que o seguiram da melhor forma até o dia do juízo final. Ó Allah, honre o Islã e os muçulmanos, e humilhe a idolatria e os idólatras. Ó Allah, melhore a situação dos muçulmanos em todos os lugares. Ó Allah, melhore a situação dos muçulmanos em todos os lugares. Ó nosso Senhor, garanta a nós as coisas boas nesta vida e as coisas boas na outra, e nos proteja do castigo do inferno. Glória para o Senhor dos Senhores, da honra e do poder. Ele é livre de tudo quanto atribuem a ele. E que a paz e os louvores de Allah estejam com os mensageiros. E todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo.